Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos, tá? Fala, galera, quem vos fala com bora para mais um vídeo de YT, que vocês sabem que eu gosto bastante disso, né? Me pediram bastante para falar sobre a OpenAI, porque ela tá mais assimétrica que a Level, aparentemente, tá? E a gente vai estar discutindo sobre isso. Vou estar mostrando para vocês como comprar, se tá valendo a pena comprar, se eu já comprei, como tá meu farm, todo o cenário que eu espero, tá? Então vocês vão ter tudo resumido aqui, tá? Só não se esqueça de deixar o like e a inscrição para estar fortalecendo, tá? Então, sem mais enrolação, bora lá. Aí, galera, essa aqui é a tabelinha, tá? Que eu vou estar mostrando aqui para vocês, beleza? Tá tudo organizado aqui, tá? Não precisa se preocupar, que eu vou falar com bastante calma, explicar tudo certinho aqui, tá? E outra coisa, eu já estou farmando aqui, beleza? Estou farmando com 2 contas, eu não coloquei o refor de uma na outra, porque isso pode ocasionar como ciclo, tá? Então evitem fazer isso de self-referral, tá? Porque um dia que você cair, vai ser doloroso, tá? Por mais que não aconteceu em X momento, Y momento, o dia acontecer com você, você não vai gostar, tá? Então eu tento evitar isso. E o boost é só 5%, tá? Só deixo 2 carteiros para se caso, tipo, vamos supor, ah, eles querem fazer alguma coisa de igual a Etherfi, tá bom? Aí eu vou lá e vou ter um airdrop maior, tá bom? Mas se você não tiver colocado um valor muito alto, não compensa você fazer isso, tá? Só compensa se você for colocar um valor bem alto mesmo, tá? Não tô falando pra vocês fazerem isso, tô falando o que eu faço, beleza? Aí aqui depois que eu subir mais a mão e começar a formar mais pontos, eu gravo de novo pra vocês estarem vendo aqui a minha evolução e vocês estarem evoluindo junto comigo, tá? Minha meta é chegar no top 200, top 100 ali, tá? Não fico me baseando muito em ranking, mas se eu estiver no top 100, eu vou ter farmado uma boa parte dos pontos totais e isso pode me garantir o bom airdrop, tá? Aí agora, né, falando sobre o YT aqui, tá? Para vocês comprarem, vocês têm que vir para a rede Ethereum, tá? Aí quando vocês vêm aqui, vai aparecer aqui para você colocar a quantidade de CUSDO, que é o dólar deles. Mas vocês não precisam fazer isso, tá? Vocês podem clicar aqui e comprar com Ethereum, tá bom? Não tem problema nenhum vocês comprarem com Ethereum aqui, tá? Vocês podem comprar com a moeda que vocês quiserem, beleza? Você coloca a quantidade aqui e você vai receber essa quantidade aqui em YT, tá? E se a gente olha aqui embaixo, tá vendo também que a gente tem um yield. Mas esse yield eu não levo muito em conta, tá? Na tabela aqui eu até coloco ele aqui, vocês podem mudar, até coloco ele, porém não é algo que eu levo muito em conta, porque não é um valor tão alto, ele fica variando de 2, 3, 4%, tá? Mas saiba que tem um bônus ali que a gente pode pegar depois para amortecer aí os nossos custos, tá? Ou seja, mais ou menos 30, 35% hoje, ele tá falando que vai devolver se manter em 4% até o final da campanha. Então, como é muito volátil, não levo muito em conta, só avisando para vocês que tem, tá? Aí aqui com $1.000, a gente vai pegar 54.200 YTs, tá? Aí a gente vem aqui, ó, $1.000, 54.200, 54.250, tá bom? 61 dias, beleza? E aqui dá pra gente já analisar muita coisa, tá? A gente já sabe quantos YT que a gente tem, a gente já sabe que o multiplicador é 10x, tá? Eles mesmos postaram aqui e tal. E foi uma notícia boa, tá? Porque o YT vai manter 10x e eles diminuíram os pontos do LP de 10x para 5x, tá? E como isso afeta a gente? Galera, quando a gente vem aqui em pontos diários, esses pontos diários estavam até mediano, não estavam tão altos não, tá? Mas eles vão diminuir agora, tá? Minha última atualização foi quarta, ou seja, semana que vem eu vou fazer outra atualização para ver como vai estar. Então, como eles diminuíram esses pontos do LP, podem ser gerados menos pontos por dia. Gerando menos pontos por dia, no final da campanha, vão ter menos pontos totais. Tendo menos pontos totais, a gente farmando, vai ser um airdrop melhor para quem tá farmando, beleza? Então, é uma coisa boa para todo mundo, tá bom? O TVL também aqui, ó, para vocês verem, ó. Ih, tá, cadê? Open Eden, tá carregando. 186 milhões. Quando eu comecei a rastrear, tinha menos de 100, depois foi para 141. Hoje já tá em 186 milhões, tá? Quem chega cedo aí, bebe água limpa, tá bom, galera? Então, tô muito bullish aí com o OpenAI, beleza? Aí já mostrei pra vocês os nossos dados, tá? Igual aqui, 61 dias, que é o tempo de duração da campanha. Vamos farmar 33 milhões de pontos nesse cenário aqui, tá? Que eu já mostrei pra vocês que a Pendle vai nos fornecer 54 mil YT, a depender do momento que você esteja vendo esse vídeo, tá? E do valor que você colocar, obviamente. E também que os multiplicadores são 10x, igual eles já postaram lá no Twitter deles, tá? Aí agora vamos para os dados aqui do projeto. O supply aqui, galera, tanto faz, tá? Isso aqui não muda nada, tá? É matemática simples. O supply podia ser 1 milhão, podia ser 1.000, podia ser 10 tokens de supply, não muda nada, tá? Porque se o supply fosse muito baixo, a gente ia tá pegando uma fraçãozinha dos tokens, tá bom? Então, o supply aqui é irrelevante. O que conta bastante aqui é a porcentagem para o airdrop. Isso sim pode contar. A gente coloca 5% porque é uma média universal dos airdrops, tá? Eles colocam 8, 9, eles colocam 3, 4.
entendeu? Aí a média é 5, acontece bastante, tá? Então é legal a gente ver essa média com 5, tá bom? Você pode até exportar, correria e 2,5% talvez. Eu vou explicar para vocês que isso aqui não preciso colocar, porque nos meus cálculos aqui eu já aumento muito a quantidade de pontos, tá? Eu já vou estar mostrando, tá bom? Aí aqui temos pontos totais hoje, que eu peguei quarta-feira, tá? Dá um trabalho, puxar tudo aqui pra planilha e colocar aqui, tá bom? Então, tá bom, galera? Então já deixa o like aí pra compensar isso, beleza? Os pontos diários é a mesma coisa, eu pego todos os pontos ontem, pego todos os pontos hoje e subtraio. Assim eu vou saber quantos pontos estão sendo gerados por dia, tá? Mas agora que teve esse corte no LP de pontos, vai diminuir bastante a quantidade total, igual eu falei, vai acabar favorecendo a gente, tá? Aqui eu coloco 90 dias de uma maneira aleatória, tá? Ficar contando lá pro Q3, que eu já vou explicar também. Aí aqui a gente tem a quantidade de pontos finais, tá? E vocês podem ver que aqui, ó, mesmo sendo 90 dias, os pontos finais estão em 47 bi. Mas quando vocês veem aqui na minha tabela, tá 83 bi. Por que isso? Porque, galera, aqui eu coloquei 2x, tá? Eu coloquei que vai multiplicar em 2 o número de pontos em 90 dias. A chance disso acontecer não é tão alta, tá? Eu gosto de já colocar um cenário mais ruim, por assim dizer, tá? E por que isso? Porque vamos supor, se no cenário ruim o airdrop estiver bom, no cenário bom ele vai ficar melhor ainda, tá? Porque vamos supor que a gente comece a ver o cenário ruim. Nesse cenário ruim, o airdrop não fique tão bom. A gente vai pensar, porra, fudeu. Fudeu, se o meu cenário ruim já tá muito ruim, então o cenário bom talvez não fique tão bom, tá? Então por isso que eu pioro o cenário. E quando a gente vem pra 120 dias, eu já começo a colocar 3x pontos, tá? A partir do dia 61 para 90, tá? É a mesma coisa eu faço em 170 dias, tá? Nos últimos 80 dias, eu coloco 3 vezes mais pontos, tá? Aí a cada semana eu vou diminuindo a quantidade de dias aqui pra gente ter uma noção melhor, tá? E por que eu coloquei essas datas? Porque eles sinalizaram que não vai sair nada antes do Q3, tá? Então eu coloquei aqui datas do Q3, meio final de Q3, e também coloquei uma data já no primeiro mês do Q4, tá? Porque, tipo, vai que ele solta só no final do ano, tá? Então, eu gosto de estar fazendo esses cálculos ruins, não ruins, esses cálculos pessimistas, porque se no cenário pessimista estiver bom, a gente vai se dar melhor ainda, tá bom? Então, assumindo aqui, vamos supor, um cenário médio aqui de 120 dias, vamos supor que dure aqui 120 dias. Com um nosso YT só, tá? Porque um YT aqui, nem tô colocando em conta outro YT, porque geralmente quando acaba um eles colocam outro. Aí o ideal, na minha opinião, é farmar para você não ser diluído, tá bom? Aí aqui só com o YT eu gosto de analisar, usando só um para ver como estaria. Então, mesmo esse cenário aqui, de eu multiplicar muitos pontos, eu ainda teria um ROI de 180%, tá? E aqui eu já coloco o custo sem o custo, tá bom? Ou seja, eu teria um airdrop de R$ 1.800 com $1.000, tá? Isso já contando os meus $1.000 de volta. Aí vamos supor que demore 130 dias de farm e o FDV venha com 200 milhões. Aí aqui eu vou ter um ROI de 87%, ainda tá positivo, mesmo eu piorando todos os números aqui, tá? Então, se a gente quiser piorar ainda mais o cenário, seria eu colocar aqui a porcentagem 2,5% e colocar essa inflação toda de pontos. Aí eu teria um lote de 4% apenas, viu? Mesmo com 2,5%, ainda fica otimista para mim. Mas, manga, isso aqui, tipo, por mais que eu esteja usando dados oficiais do projeto, pode mudar bastante. Sei lá, amanhã pode triplicar o número de pontos. É bem difícil, não acontece isso geralmente, tá? Vai subindo de escadinha assim, entendeu? Não é muito comum subir tanto. Até a usual no hype pegou no final da sua campanha, pegou uns 800 milhões de TVL, algo assim, tá? Entendeu? E ela saiu com 2,5 bi de FDV, mas é porque ela tava muito, muito hypada. Então, sem ter esse hype, a gente esperar essa quantidade de pontos, eu acho que para mim é algo legal, tá? Aí a gente pode começar a ver cenários mais otimistas, tá? Vamos supor, um FDV aqui de 400 milhões, porém demora 170 dias. Ainda assim, fica com 231% de ROI, muito interessante, tá? Eu tô começando a gostar bastante desse airdrop, porque eu consigo calcular e fazer tudo isso aqui, tá bom, galera? Porque se você não tem uma tabela em mão, você tá farmando no escuro, tá? Você tá farmando de uma maneira errada, porque você não sabe se você tá farmando bem ou não, tá bom? E galera, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, tá? Também tem um grupo fechado aqui do Discord, que a gente sempre tem atualização semanal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, tem a aba de airdrops, a aba de wallets, que a gente fala semanalmente, trabalhos de Web3, sempre tem trabalhos de Web3, a gente conversa para tentar conseguir trabalhos, tá? Porque nem só de airdrop de homem, se você arruma um trabalho Web3, você consegue pegar uma grana mensal para ficar aportando no mercado. Fazemos vídeo semanal sobre as wallets, o que eu compro, o que eu vendo, sobre os airdrops também, tá? Igual aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, sai todo um resumão aqui, ó, completo aqui pra galera, tá? Temos os chats de bate-papo aqui, lives semanais, ou seja, algo bem completo e o valor é o mais baixo do mercado até onde sei, tá? Então, se você quiser conhecer, você tem 7 dias para testar, você pode estar no plano mensal, senão você vai ficar preso um ano comigo, tá bom, galera? Então, vou ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima e fui!